E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje eu queria falar um pouquinho aqui sobre misantropia. Eu acredito que muitas pessoas nunca tenham ouvido falar nesse termo, né? Mas eu me descobri também, além de niilista, né? Além de ateu, eu me descobri misantropo. É uma palavra estranha, né? Mas quando eu li a respeito, eu me identifiquei de cara, né? O que é misantropia? Misantropia é, traduzindo-se em termos simples, ódio pela humanidade. Misantropo é aquela pessoa que tem aversão ao sistema social, aversão às convenções sociais, aversão à sociedade de uma forma geral, né? A toda a sua estrutura, suas tradições. O misantropo geralmente é uma pessoa que vive num certo isolamento social, né? E eu me identifiquei muito com isso, né? Por quê? Porque na sociedade que nós vivemos, né? Quando a pessoa tem um certo desenvolvimento intelectual, quando a pessoa busca viver dentro de paradigmas coerentes, né? De uma vida baseada na racionalidade, obviamente, que você esbarra numa sociedade totalmente irracional, dominada por religião, né, dominada por comportamentos antagônicos, dominada por comportamentos antiéticos. Então, uma sociedade dessa, o indivíduo que tem lucidez, né, que tem uma visão, um indivíduo que tem um ponto de vista mais intelectual em relação à vida, né? Valoriza as coisas da mente, valoriza a cultura, valoriza os ideais. Esse indivíduo, dentro de uma sociedade perturbada, né? Animalesca, bárbara, como é que nós vivemos, injusta, né? Incoerente, baseada em emotividade barata, em religiosidade barata, onde as coisas e os valores mais importantes não são de nenhuma forma valorizados, né? O indivíduo só tem uma alternativa, né? Esse indivíduo tem uma consciência, tem uma lucidez. É a misantropia, né? O ódio, ou a aversão pela humanidade, da forma que se observa. Por quê? Porque, antropologicamente falando, a gente sabe muito bem que o homem primitivo, ele não tinha muita alternativa, né? Ele não tinha ciência, não tinha método, então ele tinha que encontrar uma forma de explicar a sua realidade, de explicar a sua existência, né? E apelava para o mito, para a mitologia, né? Projetava seus aspectos humanos na natureza. Né? Daí surgiram mitos e lendas sobre deuses, sobre divindades antropomórficas, ou seja, na forma de homens projetados a partir da própria psicologia dos homens, né? E aí surgiu a ideia de Deus, ou de deuses, ou de divindades. Só que isso é aceitável, né? Nos primórdios da humanidade. Aí, obviamente, acontecem as guerras, né? Aconteciam as guerras baseadas em pontos de vista totalmente antagônicos, né? Uns seguiam alguns deuses, outros seguiam outros, de acordo com suas tendências, né, de acordo com seus interesses. Né? No passado era assim. Então, se Deus era, né, passional, digamos assim, né, se Deus era um Deus de um grupo de pessoas, um Deus de uma coletividade específica, obviamente, em outras coletividades iriam surgir outras ideias de deuses. Né, isso gerava guerra e conflito. Isso é natural, isso é tribal, isso é antropologia, né? A antropologia explica muito bem tudo isso aí, através da história e da própria sociologia, né? Onde se tenta compreender a psicologia dos grupos sociais, das sociedades ao longo das eras, né? Então o que ocorre? Isso era aceitável no passado, mas houve uma evolução, o homem evoluiu em termos de cultura, né? Evoluiu em termos de acesso à informação, evoluiu até em termos de psicologia, porque
né, um homem de hoje, um homem moderno, né, já tem uma visão diferente da realidade. Por quê? Por causa da própria ciência. A ciência propicia, né, que um homem compreenda muito melhor a sua própria realidade, a realidade que o circunda e a própria realidade interna, né, psicológica. Porque psicologia também é ciência, apesar de que alguns, né, insistirem em chamar de pseudociência. Mas tudo que obedece a um método, né, e que tem respostas lógicas e repetitivas, né, metódicas, e funciona, né, como a terapia psicanalítica funciona, e explica muito bem os princípios da psique humana, como funciona a mente humana, inclusive, né, o comportamento das coletividades. Então, psicologia é uma ciência extremamente importante. Apesar de não ser exata, né, mas é uma ciência. Existem ciências exatas e ciências humanas. E a psicologia, assim como a medicina, assim como todas as ciências que trabalham com o ser humano, na própria antropologia, sociologia, tudo isso é ciência, história, né? Mas não são exatas, né? Mas obedecem ao método, portanto são científicas. E tem como comprovar suas teses, suas teorias. Então, né? Tem gente aí que quer enquadrar certos grupos de ciências como pseudociência. Não é bem assim, né? Ciência não é só exata. Então, eu queria falar aqui um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque eu me descobri misantropo em relação a essa sociedade na qual eu vivo. Né? Eu não concordo, sempre tive aversão, por exemplo, a várias convenções sociais. Eu sempre quis ser um indivíduo livre. Na escola, desde pequeno, já me obrigavam a vestir certo tipo de uniforme. Eu não gostava, eu criava caso. O uniforme não me agradava, eu batia de frente, porque eu já tinha esse conceito de liberdade desde novo, desde jovem, né? Sempre fui meio, digamos assim, averso, né? Contrário a esse tipo de sistema autômato. Eu sempre fui contra essa mentalidade autômata que existe dentro da sociedade. Eu sempre quis ser um indivíduo autônomo. Não é porque o indivíduo autômato é um robô que repete comportamento, que aceita mandamento, que aceita diretrizes, ordens e leis. E eu sempre tive na minha consciência uma necessidade de ser autônomo, né? Pensar por mim, de não me enquadrar em nada pré-estabelecido. Eu até me lembro, quando eu era garoto, né? Tinha um amigo, eu acho que o nome dele era Ricardo. Isso eu estava lá na quinta, sexta série. O cara desenhava muito. Desenhava muito. Sabe, eu tinha uma inveja assim, positiva dele, né? Porque ele tinha esse dom. E eu sempre gostei de desenhar. Mas eu nem passava perto da capacidade dele, mesmo porque ele era um pouco mais velho do que eu, né? Mas tinha um dom para desenho. Então o que eu fazia? Eu tentava desenhar como ele. Eu não idolatrava ele, né? Eu não o seguia, né? Eu era até amigo dele, mas eu não tinha idolatria por ele. Pelo contrário, né? Eu queria aprender a desenhar como ele. É diferente, né? Isso é ser autônomo. Agora, se eu seguisse, se eu idolatrasse, eu seria autômato, né? Eu lembro que desde pequeno eu sempre gostava de história em quadrinhos, mas eu gostava mais de fazer as minhas histórias em quadrinhos, do meu jeito, da minha forma, do que de ficar simplesmente idolatrando a obra dos outros, né? Apesar de gostar, né, de história em quadrinhos, eu gostava de fazer as minhas próprias. Então sempre tive esse pensamento autônomo e não autômato. E a nossa sociedade, infelizmente, né, ela trabalha com automatismo. Ela quer que o indivíduo seja de mentalidade massificada, né? Que cumpra diretrizes e regulamentos e regras e leis e mandamentos instituídos pela tradição, pela religião e pela própria sociedade de uma forma geral, né? Então quem se dissocia um pouco disso, quem não aceita esse tipo de comportamento de massa, é geralmente o misantropo, né? A pessoa que se afasta das coletividades. Eu, por exemplo, vivo aqui no Rio de Janeiro e o normal aqui é gostar de praia, sol, samba, pagode, forró, né? Bagunça, ir para as ruas, isso é que é a regra aqui no Rio de Janeiro, né? Ir para os bares, estar sempre junto das pessoas. Até os psicólogos falam que você tem que se socializar. Quem disse
que eu tenho que me socializar. Quem disse que eu tenho que socializar? Quem criou essa regra? Ora, eu me socializo se eu quiser, né? Eu não sou obrigado. Isso não é critério de felicidade, nem de alegria, muito pelo contrário. Né? Para mim, me socializar com esse tipo de comportamento que está aí, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é grotesco. Né? Eu odeio sol, odeio praia, odeio areia, odeio sujeira, odeio bagunça, odeio música alta. Ainda mais esse tipo de música, samba, pagode, forró, essa porcaria que tem por aí. Eu não gosto. Entendeu? Então eu sou misantropo em relação a essa cultura na qual eu sou inserido. Então eu vivo um certo isolamento. Mas que se deixe bem claro, né, que o misantropo geralmente são escritores, né, são pessoas mais inteligentes do que a média. Misantropos geralmente são pessoas que, ao contrário do que se pensa, não são tímidas, nem tampouco depressivas, nem tampouco isoladas. Por quê? Porque tem um convívio social com suas famílias, com seus amigos, nos seus ambientes de trabalho normalmente. A diferença é que o misantropo ele tem opção, ele opta, né, por um certo isolamento, até um isolamento criativo, né, porque a maioria dos grandes gênios, dos escritores, das pessoas que têm uma vida intelectual mais ativa, tendem a se afastar um pouco dos aglomerados populares. Então tem grupos de amigos específicos, né? Tem um relacionamento mais ligado à família, né? E não às massas. Então, que fique bem claro que o misantropo, primeiro, não é nenhum depressivo, né? Isolado socialmente, ainda que se isole por opção, né? Mas não é um isolamento, digamos assim, patológico. Né? Deixemos bem claro que o misantropo não tem agorafobia, né? Não tem medo de lugares abertos e amplos. Pelo contrário, até aprecia, acha belo. Né? O misantropo não tem medo de ir a shoppings, ou não tem síndrome de pânico. Nada disso tem a ver com misantropia. A misantropia é uma opção. Eu mesmo gosto de ir a shoppings, desde que eu tenha um objetivo, lógico. Ou como comprar algo, né? Pesquisar um valor, pesquisar valores, né? Para comprar alguma coisa, porque o shopping é um aglomerado ali de lojas, né? Mas eu jamais vou a shopping simplesmente para me distrair, porque não tem nada para me distrair no shopping, né? Shopping para mim é simplesmente para comprar alguma coisa. Assim como, né? Eu não me divirto, né, em bares ou em baladas, nada disso me diverte. Pelo contrário, para mim isso aí é a visão do inferno, né? Estar no meio de um monte de pessoas, numa cultura decadente, uma música que é um lixo em termos de qualidade, né? Que aqui no Brasil a música só decaiu, nada evoluiu aqui nesse país, né? Década de 80 a gente tinha um rock glamouroso, né? Um rock baseado, né, nos padrões internacionais europeus, né? Porque os europeus sempre valorizaram a qualidade e valorizam até hoje. Né? Se você não tiver qualidade, você não tem mercado para você na música. É diferente aqui no Brasil. Qualquer índio faz sucesso. Então, pode ser que se eu morasse numa Europa, né, num país desenvolvido, talvez eu não fosse misantropo. Como eu moro aqui no Brasil, tenho sim que ter essa misantropia ativa no meu cérebro, na minha vida. Né? Porque não dá para conviver nessa sociedade, e é uma sociedade que eu tenho aversão, né? Nesse aspecto eu sou realmente misantropo, eu me isolo, né? Me isolo porque eu não compactuo, porque eu não sinto prazer com a baixa qualidade, não sinto prazer com coisas popularescas, não sinto prazer com religião, não sinto prazer com essas alienações. Então, o misantropo é isso, né? É alguém que se isola porque repudia, né? Tem uma repulsa pelo ambiente social e pela humanidade que ele experimenta, né? Porque a humanidade que eu experimento é a humanidade aqui do Brasil, né? É a minha realidade. Então eu tenho um pouco de ódio, né? Ou de repulsa por essa humanidade. E isso é misantropia. Então, gente, queria falar um pouquinho aqui sobre isso, né? Que é um termo que muitas pessoas, de repente, nunca ouviram, né? Assim como é o niilismo,
as pessoas têm um preconceito e tal. Queria falar um pouquinho aqui sobre o que é ser misantropo e o que é a misantropia. Então, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento.